Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Mundo Atípico Luz. Sejam muito bem-vindos ao Mundo Atípico Luz. Você que nos acompanha em todas as nossas lives, todos os nossos encontros, que aqui esse momento, esse espaço, toda quinta-feira, a gente traz um especialista, um profissional que atua direta ou às vezes até mesmo indiretamente com as crianças autistas. Então, agora é o momento de eu avisar o pessoal que a gente está online, ao vivo aqui, porque nem sempre o Instagram vai entregar que a gente está ao vivo. A Cris já está entrando. Deixa eu chamar você antes de eu anunciar para os pais que a gente está ao vivo. Deixa eu te puxar. Gente, que luz boa agora. Agora sim eu estou com uma luz perfeita. Olá, Oi, tudo bem? tudo bem você? Tudo jóia. Eu tô com uma luz tremenda agora. Não, eu tava fazendo quase no escuro as lives aqui, que nunca funcionava o meu negócio. Aqui tem não sei o nome, mas é um negócio live. E tava funcionando esse negócio. E eu consegui conectar aqui no novo acesso aqui, gente. Eu fiquei com luz agora. Agora tem luz na minha frente. Ó, eu tenho uma luz aqui, ó. Ah! Nossa, é maravilhoso isso aqui. Mas esse negócio justamente para fazer as lives não estava funcionando. E eu falei, gente, claro que vai funcionar esse negócio. Bom, eu tô avisando, antes da gente começar, vou pedir já, tem um aviãozinho, tá? Antes da gente se apresentar, se conhecer melhor, falar um pouquinho sobre você e seu trabalho, tem um aviãozinho que eu sempre falo, ó, entrou, vamos mandar para todo mundo que a gente está ao vivo. Deixa eu pegar aqui o aviãozinho. Para o Instagram conseguir notificar que a gente está ao vivo. Porque nem sempre ele vai mostrar que a gente está ao vivo lá nos primeiros. Aham. E aí, deixa eu avisar aqui no grupo que a gente está ao vivo. Deixa um pouquinho. Você é acostumada a fazer live? Oi? Você é acostumada a fazer live, né? Sim, aqui no Mundo Atípico Luz, eu faço toda semana, todas as quintas-feiras, só aqui no Mundo Atípico Luz. Mas chegou segunda-feira eu fazia aula, e nas quintas-feiras, quartas-feiras eu fazia live. Então, só aqui no Mundo Atípico Luz. Então, já sou acostumada, então falo assim, ó, live, você só faz live com computador. Porque já aconteceu de tudo que você pensar. Tudo. De cair conexão, de ficar tudo preto, da gente conseguir fazer live só com acesso do convidado, de travar minha tela, o pessoal me ouvir. Então, assim, de tudo. Já aconteceu do Instagram barrar convidado de entrar, porque ele postou algo que o Instagram não permite, sabe? Então, aí eu falo, ó, qualquer experiência, pode entrar em contato comigo, que eu fico querendo expert em lives no Instagram. Já Bom, sabe o que fazer, né? Nos adversários. exatamente. Então, por isso que eu falo, primeira coisa, faz live com computador, porque se cair, se der algum problema, a gente consegue conversar com o convidado, ó, caiu, não conseguindo acesso, então, primeira coisa, e daí no computador, né? Ou até mesmo qualquer informação que precisa ali, fica sempre com o computador e o celular. Até mesmo um outro celular, que já aconteceu de eu sair do celular e conectar no outro celular. Já aconteceu também, porque não estava dando. Então, assim, já queria te agradecer pelo seu tempo. Seu nome é difícil para mim pronunciar, hein? É, Qual que é a forma correta que pronuncia? Clícia, normal. Ah, sim. Da onde que vem seu nome? Ou é um apelido? Não, meu pai se chama Cléusio. Leos, ó os brasileiros. Ah, E a minha mãe queria colocar um nome, né? Que fosse próximo ao nome do meu pai. E aí ela achou Clícia. Ela conta uma história lá, mas então tô errado.
É Clícia. Aí ela colocou o meu segundo nome Beatriz, caso eu quisesse usar, né? Se eu não gostasse do Clícia, mas eu nunca usei o Beatriz. Sempre usei Clícia mesmo. Até porque não existe Clícias, assim, eu não conheço muitas, né? E isso eu acho que é uma vantagem. Muito legal. Eu nem vou entrar nesse papo dos nomes, porque minha família gosta de inovar nos nomes. E É, aí, ainda bem que não inovaram tanto no meu, ficou Lidiane e decidiram ficar. Aí é junção. Aí meu nome tem junção. Lídia, vó, minha mãe, Ana. Só que aí na hora decidiram não ficar Lidiana, ser Lidiane. E aí, ponto, bateram o martelo e foi. Mas tem umas coisas assim na minha família sobrenome. Bom, queria te agradecer o tempo. Eu sempre falo para quem está ao vivo conosco, já agradecer também, principalmente o seu interesse em buscar ajuda para o seu filho. E esse tema aqui a gente fala muito, seletividade alimentar, e ao longo da nossa conversa, que é um bate-papo, eu vou falar o porquê. E queria agradecer o seu tempo, porque eu falo assim, para todo mundo que vem aqui e entra conosco ao vivo, é o tempo do profissional que ele poderia estar atendendo, dando consultoria, mentoria, fazendo outras coisas, cuidando de casa, cuidando do esposo, cuidando. Então, e disponibiliza conhecimento de forma gratuita. E quando a uhum, gente pensou nas lives, nós pensamos sempre nesses pais que estão buscando conhecimento, e eu penso em mim, lá no início. Através das lives, eu tive acesso a muita informação de forma gratuita e muito bem direcionado o que eu precisava fazer. Então, quando a gente pensa em trazer os profissionais aqui no Voz Mundo Atípica, é justamente para ajudar essa jornada, esse desbravamento, como a gente gosta de falar, do autismo. Então, assim, eu fico muito feliz. Todo mundo que vem aqui conta a sua trajetória, fala como trabalha, e os pais que ficam online, não é só pai. Tem outros profissionais também que nos assistem. Aqui tem uma diversidade muito, muito grande. E queria te agradecer. Eu falo que é um bate-papo, porque eu me apresento, falo o nosso propósito aqui do Mundo Atípico Luz é incluir, passar informação, como que fala? Fidedigna, consciência com embasamento, coisas práticas que podem ajudar esses pais a essa jornada. Assim como eu trilo ainda eu estou nessa jornada atípica, cada fase é uma fase. sim. Pequeno daqui a pouco chega aqui, participa da live. Então, aqui a gente quer acolher. E principalmente esses pais que precisam de, muitas vezes, só um abraço. Ele não vem aqui para buscar informação, ele precisa de acolhimento. Então, muito obrigada novamente pelo seu tema. Eu espero que tudo que você falar aqui seja de muita sabedoria, muito propósito aí que você tem na sua jornada como profissional, que consiga chegar nesses pais que precisam muito de ajuda, principalmente seletividade alimentar, porque é um tema que muito fala aqui, muitos pais que não sabem o que fazer, tá nos casos assim que muito delicado. Então vai agregar muito à nossa comunidade, a todo mundo que nos assiste agora e vai poder nos assistir depois, que vai ficar gravado e depois eu vou subir para o YouTube. Tá bom? Eu queria que você se apresentasse. Bom, meu nome é Clícia, eu sou nutricionista infantil e ao longo da minha jornada é, eu não trabalhava com crianças antes, né? Eu trabalhei muito tempo na parte de suplementação nutricional, também fiz residência multiprofissional, então atendi em hospital, atendi por muito tempo a paciente oncológico, e aí eu me despertei para essa área da seletividade alimentar. Já tem mais ou menos uns. Eu tenho 5 anos de consultório aberto, né? Foi transição que eu fiz na época da pandemia. E foi muito interessante, assim, porque foi um caso que apareceu para mim no consultório de uma mãe. Na verdade, eu estava atendendo a mãe, eu não estava atendendo a criança. Era uma mãe atípica. Então, ela estava com muitos problemas, né, com relação ao. Uhum, Ela pediu para que eu atendesse o uhum, filho, que era um autista nível de suporte 2, uhum, apresentando seletividade alimentar. Desculpa. E aí, eu comecei minha jornada, né, de estudos
para poder ajudar essa mãe, que ela realmente estava assim com muita ansiedade, muita angústia, né? Que o filho dela comia pouquíssimos alimentos. Se não me engano, era em torno de 4 a 5 alimentos. Nossa. E boa parte dessa alimentação dele era provinda da mamadeira. E era já uma criança com 6, 7 anos de idade. Uhum. Aí começou a minha jornada de estudos, né, com relação a esse assunto. E dali eu vi que era isso que eu queria fazer. Eu também tinha ido já a Ribeirão, participei por um período ali de estudos com uma especialista na área também, que era nutricionista, porque eu achava que era uma área mais para terapia ocupacional, Uhum. psicólogo. Uhum. Uhum. Na verdade, o nutricionista também pode atuar Uhum. na forma de exposição repetida dos alimentos, né? Uhum. Então, aí por isso que eu decidi atuar nessa área também com a terapia alimentar. E só para ficar claro para a nossa audiência que está nos ouvindo, você fala aqui, aqui da nossa terrinha, Campo Grande. Você sempre atendeu aqui em Campo Grande? Sim, sempre atendi em Campo Grande e por um período eu também fiz algumas ações em Miranda. Fiz a Escola Uhum. Nutri por um tempo lá, que nada mais é do que terapia alimentar em grupo. Ainda atuo, né, em Sidrolândia, numa clínica de neuroreabilitação, né? Lá eu atendo também pacientes atípicos. E eu sou, assim, muito feliz e, assim, me sinto muito honrada também de participar dessa jornada, né, com essas crianças. Porque eu fui a criança seletiva. Ah, então, duas. Também fui. A criança seletiva, ela sofre muito, né, com os rótulos, né, que dão para elas. Então, a pessoa que é chata para comer, não come Uhum. nada, Frescurenta. frescurenta, né? E, inclusive, foi um dos motivos para eu ter ido, né, para o mundo da nutrição, foi justamente o fato de comer poucos alimentos. Principalmente assim, eu excluía frutas, legumes. Não que eu coma super isso hoje, né? Mas já Aham. melhora de lá para cá, né? E aí, esse paciente que eu atendi, né? Esse primeiro paciente que eu atendi me chamou muita atenção, assim, porque ele tinha muita questão sensorial, né? Então, assim, a gente colocava o alimento perto dele, principalmente uma fruta, um legume, e ele saía correndo. Ele não queria ficar no Tinha mesmo ambiente. pavor. Tinha pavor, né? Era apresentado, tinha pavor. Ele era o quê? Um nojo? Tinha medo? Saía correndo? Tinha medo? Saía correndo, tinha medo. Às vezes, inclusive, ele fazia semblante de nojo mesmo, né? Então, foi um processo bem delicado. Hoje, graças a Deus, ele já recebeu alta da terapia alimentar. Ele já Olha. tem, né, vários grupos alimentares. E hoje eu só faço acompanhamento da parte de suplementação nutricional dele. Sim. Porque ele é um paciente que ele toma poucas medicações, né? Então, Aham. tem muito bem, assim, tomando a parte da suplementação. Então, aí eu faço esse acompanhamento clínico, né, dele. E, claro, né, como qualquer acompanhamento clínico, a gente também avalia a criança, né, ver se ele ainda precisa de algum ajuste de dieta mesmo. Então, é muito importante também ressaltar isso, né, que a terapia alimentar, o que é, né, terapia alimentar? Vamos lá, vamos entrar no assunto aqui, terapia alimentar. Terapia alimentar é uma intervenção que vem lá de Uhum. fora dos Estados Unidos, que o Brasil também faz, né? A diferença é que lá nos Estados Unidos é um programa, se chama SOS Approach to Feeding, tá? Que é feito por vários profissionais da área da saúde. Então, é uma criança que ingressa dentro de uma clínica e lá ela passa um período, tipo uma manhã ou uma tarde, fazendo as intervenções da terapia alimentar. Aí ela faz com o terapeuta ocupacional, depois faz com fono, faz com a nutricionista e assim por diante, né? Vai passando por vários profissionais, inclusive psicólogo, dependendo do caso, né? Uhum. A criança é avaliada de forma individualizada e isso não é diferente aqui no Brasil.
né? A diferença é que, às vezes, a família opta por fazer a terapia alimentar com o nutricionista ou com o terapeuta ocupacional, com o fonoaudiólogo, depende muito da situação que a Sim. criança apresenta. Então, o que que eu vejo na maioria das vezes quando me procuram? Já passou por uma avaliação de uma terapeuta ocupacional, né? Uhum. Tem, ou até tem uma disfunção sensorial, mas já foi tratado. Uhum. Aí tem o fonoaudiólogo, né? Que muitas das vezes eu trabalho em conjunto. Então, é uma criança que tem dificuldade, né, de mastigar, usar a Exato. Parte motora, né? parte motora, né? Então, depende muito de cada caso. Mas na grande maioria dos casos que me procuram, já passou por esses profissionais ou está em conjunto, né, no tratamento. Uhum. E aí, a terapia alimentar, ela no caso da nutricionista, a gente faz a aproximação dos Uhum. alimentos de forma lúdica. Então, em nenhum momento na terapia alimentar a gente fala para a criança provar, para a criança comer, né? Ela tem que ter essa motivação intrínseca para fazer isso. Tá. Então, o terapeuta, qual é a função do terapeuta ali? É motivar essa criança a fazer isso. Exato. Então, é um tratamento que ele demanda muito, né? De tempo. Uhum. É, Não é assim. não é assim. É uma Começou com a terapia. chaclícia, vai começar a comer Aham. assim. Na maioria das vezes, né, eu até já aviso a família que é um processo. Processo. Uhum. E eu acho que qualquer processo, né, acontece Uhum. dessa passos de formiguinha. Sim. Então, existe uma escalada do comer que ela Uhum. tem 2 passos, tá? Então, o primeiro passo ali é o tolerar, porque tem criança que nem tolera, como eu disse, aquele meu primeiro Pode, tem nojo. tem nojo, tem repulsa. E aí a gente tem que trabalhar o quê? As réplicas dos alimentos, trazer um ou outro cheiro característico ali do alimento, Uhum. fazer atividades mais de cunho sensorial. Então a gente pega aquelas bolinhas, as orbes, vai colocando os cheiros, né? Vai ele Uhum. dando a se familiarizar, né? Uhum. Dependendo do caso ali. A gente trabalha muita parte também de educação alimentar e nutricional, se for uma criança que é um pouquinho maior, dependendo de como ela enxerga o mundo, né? Então, a terapia alimentar tem muito isso também. Eu preciso entrar no mundo dessa criança para saber, de fato, o que motiva ela, né? Uhum. A trabalhar com o alimento. Então, essa é uma criança que gosta dos países, né? Gosta do mundo, né? Dos países e tal. Eu tento trazer receitas desses países, né? Então, depende muito da motivação da criança. E aí eu explico para os pais que é um processo. Então, ela precisa passar pelo tolerar, interagir. Depois que ela vai chegar no provar, e aí tem uma linha muito tênue ali do provar e do comer. Então, uma coisa é ela provar, outra coisa é ela comer e outra coisa é ela generalizar. Ou seja, ela comer aqui na sessão de terapia, Uhum. depois comer em casa, comer na casa dos avós, comer na E casa. ambiente clínico é uma coisa, né? Em casa, isso em Exato. tudo, em qualquer tipo de terapia. Tem a questão dos ambientes, né? E o ambiente clínico, ele é controlado, né? Uhum. Tá Sim. tudo ali para que a criança tenha essa vontade de comer. Em casa é diferente. Tem a rotina, tem o Uhum. tempo. Então, quando a gente começa, né, as sessões de terapia alimentar, eu costumo dizer para os pais, primeiro para pararem de falar, para comer, experimentar, pegar só um pedacinho, não sei o quê, né? Tentar evitar focar no não comer dessa criança. Uhum. É o primeiro passo, né? Para a gente tirar um pouco a atenção demasiada que esses pais têm com relação à alimentação dessa criança, né? Assim, vou fazer um overview, tudo que você disse. Uhum. Primeira coisa é que eu acho que é muito importante, eu sempre falei, o mundo é tipo, eu fazia direcionamento para os pais sobre seletividade alimentar. Tudo que eu fui buscar, eu não te falei, mas eu fiz técnico de nutrição. E então, assim, não foi por conta de seletividade, foi porque eu ganhei um livro
E eu amava estudar os processos dos alimentos. Então, a sua origem, a sua codificação. Era nerd que ficava estudando livros, mas era mais sobre os alimentos. E eu sou de Piracicaba. E lá tem a Exalc, que é um dos maiores centros de nutrição do Brasil. Então, eu fiz nutrição lá e meu sonho era ir para a Exalc, continuar essa jornada da nutrição e virar uma pesquisadora. Era esse aí meu sonho, mas o mundo vai trazendo outros caminhos e eu utilizei a nutrição para ajudar o meu filho. Mas o que é interessante nessa trajetória, e aí atrelado à sua trajetória, é que uma nutricionista com a base acadêmica, só para aquilo que da academia e anos de formações, 4, 5 anos de formação, não vai conseguir ajudar uma criança autista. Porque é muitos processos. Aí, igual você falou, fui lá para Ribeirão, fui fazer formações, aí tem essa questão da integração sensorial, que daí quando eu fui ajudar meu filho, ele foi parando de comer as coisas. Com as podas que ele foi tendo, ele, além das perdas das habilidades, foi na alimentação. O nojo, a selecionar apenas o amarelo e o branco, depois só o suco de uva, antes era então ele começou a selecionar muita coisa. Então uma criança que comia de tudo, de repente parou de comer, e aí eu não entendi o que estava acontecendo, porque em casa eu amo vegetais, amo as verduras e sempre apresentava, só que não era uma falta de apresentação, era como ele estava tendo, era o processamento sensorial dele. E eu fui entender esse universo, eu fui entender outras particularidades da seletividade que ele estava apresentando. E fica claro que não para o tratamento de uma criança seletiva precisa de um profissional especializado. E aí entra a questão da terapia. Muitos pais acham que é assim, é muito rápido, mas envolve uma série de questões, é muita coisa por trás. Até mesmo a integração desses outros profissionais, como você falou, parte motora, o fono, quando ele entra, o TO. Então, são outros profissionais que eu não tinha ideia, que daí eu fui atrás, tem que trabalhar a parte motora. Ele não está mastigando muito bem, aí foi trabalhar a parte motora. Ele não sentava. O Thiago, por questão de tônus, aí envolve a psicomotricidade. Vai trabalhar a parte de... Porque ele não comia uma criança que não parava quieto para comer. E aí? Então, assim, é muita coisa por trás. Então, de fato, precisa de um especialista na área. Eu falo, procura um especialista. Não é qualquer... mas eu fui nutricionista. É especialista? Não sei. Não, tem que ser especialista, senão não vai adiantar. E outra, essa questão... O que mudou muito na minha vida, nós chegamos num momento que a gente não tinha tempo para nada. A gente engolia comida. A gente engolia comida porque era uma terapia atrás de terapia. Mas eu cheguei no meu esposo, até ele que adiantava o almoço, e aí eu chegava com o titi da terapia, ele só tinha um tempo de comer a comida, daqui a pouco tinha escola. Eu falei, não dá essa vida. Não dá, vamos tirar a escola. Ele é bebê, médica neuro, falou, tem que ir para a escola estimular. Mas eu falei, mas não tem tempo, ele está numa intervenção precoce. E aí eu tirei da escola para a gente ter mais tempo. E trabalhar essa questão da alimentação. E aí eu conseguia preparar de uma forma melhor os alimentos. Porque aí eu preparava da forma que ele gostava. Então, o que mudou muito da minha rotina foi entender que os pais precisam trabalhar muito. Então, assim, eu falo para os pais, até hoje o pai de orientação falou, olha, tendo uma coisa, vai para a cozinha. Porque nada vai adiantar o terapeuta lá brincando, estimulando. Se na sua casa você não apresenta os alimentos, você não fala, você não mostra seu prato, como é que tá? Tem verdura, legumes, está colorido? E vou falar uma coisa para você. Eu estava até conversando com umas terapeutas esses dias aí que teve congresso e tal, né? Realmente, essa questão de muitas terapias, né? O comer fica de lado. Exato. Né? Cris, você sabe onde que as crianças comem? Você sabe? Dentro do carro. Dentro do carro. Aí eu falo, só que aqui a gente tá. Eu não sei, acho que a Flávia que tá entrando, ela é do sul, também não lembro a cidade. Mas as mães que acompanham, então tem de São Paulo, tem do Rio de Janeiro. Para ir para uma terapia ou outra, é 1 hora. Aqui é 15 minutos, no máximo 30. Então, grandes capitais não conseguem ir para casa comer.
troca roupa na clínica. Essa é a realidade. E aí fica por último, porque o sentar, esperar, ter aquela refeição tranquila, não existe, muitas das vezes. Não tem. E aí, o que eu geralmente costumo fazer, né? Uhum. Por uma criança que faz várias terapias, né? Se a psicóloga, por exemplo, montar um quadro de rotina com essa criança, eu também, às vezes, monto, se essa criança não tá, né, com uma rotina bem estabelecida, a gente monta, né, uma rotina. E aí tem que colocar o comer. Tem espaço para comer. E comer não é 1 hora e meia, é 20, 30 minutos. Não é muito tempo, né? Lógico que tem criança que tem mais dificuldade, né? Aí vai um pouquinho mais tempo. Mas assim, não estão colocando como prioridade. Exato. E aí, Está colocando como prioridade o ABA, a tema. fono, TO, a escola, a psicomotricidade, a natação, a fisioterapia. Ah, comer como que dá e vai e não suplementa, não olha lá as deficiências, porque aí a criança está com falta de vitamina D, B. Ah, a criança assim, ela só fica assim. Ela tá molenga, ela sente muito sono. Ai, dorme muito. Ai, meu filho ele gosta muito de dormir. Não tem nada de B12. Não tem energia. Entender porque não toma sol, vive numa clínica, vive num ambiente terapêutico, escola, não toma um sol, não Sim, coloca um pé no chão. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vamos parar, vamos refletir um pouquinho. Eu acho exato. que chega o momento da gente dar prioridade, sabe? Entender realmente, meu filho está tendo saúde, ele está se alimentando, que tudo começa ali na comida, no que a gente coloca na boca. Exato. Tudo começa na alimentação, né? E aí, como que vai ter energia para fazer as terapias? Né? Exato. É. É, Pode falar. eu tenho uma criança que eu atendo lá em Cidrolândia, que ele é uma criança que não focava nas terapias. Era uma criança assim, extremamente dispersa. A B12 dele estava super alta. Falei assim, primeiro vamos baixar essa B12. Aí começamos arrumando a casa, né? Uhum, Primeiro modulando o intestino, uhum. alimentação, porque já era um pouco seletivo também. Aí depois começamos a suplementar vitaminas do complexo B, magnésio, porque é uma criança que também era muito agitada, não conseguia dormir direito, né? Acordava direto. Então a gente teve que fazer uma suplementação. E aí agora ele tá evoluindo nas terapias. Olha aí. Olha, Porque é muita coisa, porque aí quem não tem esse olhar, né, não sabe o que está por trás. Ah, vamos aumentar a carga horária de aba, então, de fono. Não, às vezes é uma falta de uma vitamina. E a relação à modulação do intestino. O que essa criança está comendo? Ah, não, ele come. Ele come bolacha. Ah, ele come 2 litros de leite por dia. Ele come pão. É muito comum, né, as crianças, não sei o que é, mas é muito comum as crianças autistas comerem muito pão, sim, às carboidrato. vezes o carboidrato, né? E Uhum. aí, e aí vai como um monte de glúten altamente inflamatório, e aí a criança, ela sono não vai bem, a alimentação não vai bem. Como é que vai render nas terapias? Eu estudei muita parte de terapias lá fora nos Estados Unidos, logo que comecei a estudar sobre autismo, e aí eles olham muito para a parte integral da saúde. Então, antes de iniciar a intervenção, vamos olhar a saúde dessa criança. Então, começar pela saúde. Precisamos regular o sono, a alimentação. E aí, depois, vamos olhar para a estrutura sensorial dessa criança. Então, entra a terapia sensorial, de integração em áreas. Aí, depois, a análise do comportamento. Porque se a gente não regular ali a parte de base, como que a criança vai ficar no Não, eu, ambiente clínico? não, Né? eu vou. Então, assim, é tudo em conjunto, é muita informação, mas é um trabalho em conjunto, né? É, Unindo ali tudo, porque a nutrição, ela vem para nutrir, né? É um bem-estar, então ela precisa ser prioridade. Tem uma coisa bem interessante que me perguntaram como eu não sou da área da saúde, não, eu sou área de gestão, eu sou da área comportamental, eu trabalhei 10 anos numa empresa corporativa a nível nacional, eu sou da área de negócios, eu não sou, eu sou da área da educação. E aí me perguntaram, Lid, quando você começou a estudar para ajudar o Titi,
a todas as áreas, fazer especializações, tudo. Qual área que você... Eu acabei de receber o diagnóstico. Qual área que você acha que eu devo iniciar? Eu falo, olha, tá tudo dentro da que a gente tem evidências, a ciência aba em tudo. Porque aba é uma ciência. Então, você fazer um manejo do comportamento é em tudo. Então, isso é um princípio. Agora, se eu pudesse dar um conselho em qual área estudar, começa pela nutrição. Porque se seu filho é autista, ele vai ter deficiências de vitaminas. Ele não vai estar comendo bem. O sono dele não vai ter legal. Ele vai ser uma criança muito agitada. Então, começa ali no intestino. Eu falo, não comece pelo cérebro, porque daí o intestino vai ajudar o cérebro. Exato. Então, começa ali a ver como que tá os vermes. Então, eu falo, começa pela nutrição. Busca uma nutricionista, faz uma avaliação total. E nessa minha jornada, a Adriana Siqueira, conhece? Ah, conheço. Aham. A Já Adriana Siqueira foi muito importante na nossa vida. Muito mesmo. Então, a Adriana, a Gabriela, esqueci o nome dela agora. A Gabriela, alguma coisa. Esqueci. Correia? Acho que é Correia. é. É, Correia. Lá no início também foi importante. Uhum. Então, assim, são profissionais que foram estudar a fundo a parte da seletividade. A Adriana Siqueira mesmo, o filho dela era, né? Altamente seletivo. Ela fala que levava pão, os pão nas malas, para viajar, o liquidificador. Então, assim, é umas coisas. E ela foi se aprofundar, né? Entender que tudo que tinha por trás. Só que é possível. Só que é muito possível, mas tem que ter muita dedicação, ter muito empenho, não deixar para depois. É a mesma coisa quando a gente fala, os profissionais da área motora vêm falar sobre autonomia e independência. Não pense em autonomia e independência na fase adulta, quando ser jovem, porque autonomia e independência é agora quando eles são pequenos, né? Sim. E pergunta sobre quando é a hora de falar, eu vou deixando, né? Vou deixando, vou deixando, vou deixando. É verdade. Menino tá comendo 5 alimentos, morango, sei lá, morango, suco de uva e pão. Quando que é a hora assim, ó, daqui não pode mais, tem que buscar ajuda de profissional. Aonde que o pai falou, se tá nisso, tem que buscar urgente a ajuda de um profissional. Então, eu costumo dizer para as famílias que passou de 30 dias de recusa alimentar importante. O que é recusa alimentar importante, né? É a criança ter um repertório menor do que, sei lá, 10 alimentos, né? Ela não consegue variar, por exemplo, não come nenhum tipo de proteína. Isso é grave. Muito bravo. A se preocupar, né? Então, começou a excluir categorias inteiras, Uhum. né? Todos de proteína, não come nenhuma. Cris, seria legal você falar, quando você falar categoria, falar assim na língua, o que é categoria? Proteína, excluiu todas as proteínas, não come nenhum tipo de proteína, nem leite. Meu Deus, isso é grave, aí tem que procurar ajuda, né? Porque, por exemplo, pode até não fazer uma intervenção da terapia alimentar em si, mas vai ter que suplementar vitaminas, Exato. né? Vai ter que com algum suplemento à base de proteína, vai ter que entrar com uma B12, né? Porque vai ter carência aí de vitaminas. Com certeza. Começou a recusar e perder esses alimentos. Então, come lá, sei lá, come bolo, come pão, come arroz, come batata. Aí começou a não comer mais batata, começou a não comer mais arroz, começou a recusar nível de alerta também, né? Então, o que eu costumo dizer? Passou de 30 dias de recusa alimentar importante, perdeu interesse por comer. Tem que buscar ajuda, né? Porque às vezes é só um ajuste, por exemplo, de rotina, sabe? Uhum. Às vezes é só um ajuste de vitaminas. Por exemplo, teve uma criança que eu atendi há um tempinho atrás, que ela estava com uma carência muito grande do zinco, que é uma vitamina bem importante, né? Uhum. Mineral bem importante. Porque se ele tá em carência, se ele tá muito reduzido, o que é carência de zinco? Abaixo de 100. Abaixo Uhum. já considera um zinco que
essa criança é inapetente, ela vai começar a não querer comer. Não vai. Uhum. E aí tava bem baixinha, né, dessa criança, e a gente começou a suplementar zinco, ela voltou a comer e voltou a ter interesse por alimentos, né? Então, foi uma coisinha assim que interviu no momento certo, sabe? Uhum. Aquela questão da intervenção precoce, ela é muito importante. Então, Uhum. o que eu costumo dizer? A seletividade alimentar, ela acontece, tá? Toda criança, em algum momento da sua vida, vai apresentar seletividade alimentar. Fala oi aqui. Todo bagunçado fala oi. Ó, cabelo. Quer vir sentar? Então senta. Senta aqui. Então senta. Isso. O que não é normal? Passar muito tempo, ou seja, mais de, sei lá, 60 dias. Já é hora de procurar ajuda. E aí começar a excluir alimentos que antes fazia parte dessa criança, né? Por quê? Às vezes essa criança ela só tá comendo batata, mandioca. Batata e mandioca. Batata, arroz e mandioca. Tá comendo só isso. Bom, é só carboidrato. Eu preciso de proteína, eu preciso Uhum. de vitamina, preciso de gordura. Então, é hora de procurar ajuda. E assim, a nutrição, eu vejo que ela é deixada muito de lado, Sim, eu tá? também concordo. Então, o que acontece? Mas eu Não, acho que isso em tudo, né? Assim, em tudo. Porque assim, nós adultos, né, que em tudo. Isso falando adulto. Ah, eu vou lá na Nutri, eu não vou poder comer mais nada. Meu esposo que ama essa. Meu esposo ama muito também a área da nutrição esportiva, né? E aí ele fala: ah, não, mas isso aqui dá para trocar por isso. E ele vai até ajudando os amigos. Mas é o que os colegas falam, né? Ele sempre relata que, ah, vou entrar em dieta. Não vou buscar uma nutricionista porque ela vai cortar tudo. E aí o povo não gosta de nutricionista. tem. Mas não é assim, não é assim que a banda toca, né? Tanto que, por exemplo, no caso do autismo especificamente, muitos pais às vezes me procuram assim, me questionando: ah, tem que realmente tirar o glúten, tem que realmente tirar o leite, ele é realmente inflamatório e tal. Aí o que eu costumo dizer? Se essa família já tem isso na rotina dela de tomar leite todo dia e tal, vai ser bem mais difícil, né? Da gente tirar isso dessa criança. Vai ter que a família. Exato. Então, Exato. a gente, Aham. no meu caso, assim, eu costumo ser mais tranquila com relação a isso, porque eu sei que não é fácil, né? Uma família que não tem esse perfil de tirar tudo da alimentação, às vezes causa mais estresse, Aham. né? Então a Tem, gente. tem, tem um valor também, que a alimentação tá junto com um valor sentimental, né? Exatamente. Tudo isso. Eu até concordo, eu concordo com o que os estudos dizem, inclusive. é, Eu sou bem assim, se eu tô vendo que é uma criança que tá com medicação, tá com terapia, tudo em dia e não melhora comportamento, Aham. fica muito agitada, muito irritada, né? Uhum. Uma criança assim, mas nesse perfil, eu Uhum. falo, vamos tentar tirar o glúten? Vamos tentar. Testa. Nós fizemos isso e olha, na verdade foi a minha cura. A tal da entender, por isso que eu falo, a Adriana ela foi muito importante, nossa, porque assim, Cris, eu tinha uma sinusite crônica que eu já tinha tentado de tudo, tratamento, vai para Cuiabá, aqui, só não fui para São Paulo, fazer várias coisas e nada curava. E aí, entendendo essa parte do glúten, que poderia, alguma possível genética e alguma coisa, eu tentei em mim primeiro. Fiz o teste. Fui testando, falei, tá, vamos tentando fazer os bolos. E a NutriHabs fala, faz com farinha de arroz. Falei, ai meu Deus, eu só tenho um domingo para descansar. Vai lá eu para cozinha. Por isso que eu falo, é muito dos pais. Aí lá vai domingo à tarde, em vez de eu descansar, fazer os bolos, fazer os pães. E Sim. deu super certo. Aí testei em mim. Eu não tive mais sinusite.
não tive mais rinite, porque era um processo inflamatório em mim. Aí eu comecei a testar no Titi, que aí foi no processo que ele começou a aderir mais novos alimentos. O menino acabou a sinusite dele. Tá E vendo? eu tô falando sinusite, eu não tô falando nem a questão comportamental. Mas a parte comportamental foi consequências. Por quê? Deixou de ficar doente, deixou de faltar também na terapia. Tem isso, às vezes, você não consegue nem ver que a parte comportamental melhorou. Mas só de não perder as terapias e não deixar de ir para a escola, tem toda uma rotina, a criança precisa de uma rotina, foi excelente. Então, foi daí que eu tratei minha sinusite, que eu descobri que não era só o glúten, mas também o leite. Aí eu, o Thiago. E aí meu esposo, nem tanto. Só que o meu esposo, aí eu já não gostava muito, tomava muito pouco leite. E o Titi, testamos e realmente nós dois temos sensibilidade, nós não somos alérgicos, nós temos sensibilidade, então nós chegamos a tirar total de tudo, de pão, mas não é no nosso cardápio também comer muita bolo e muita coisa, sabe? Então Uhum. foi mais tranquilo para mim e para o Thiago. Chegamos a tirar total, para que hoje em dia, se ter festa, tem bolo com glúten, com leite, tudo bem. Qualquer coisa, tudo bem. Agora, para o meu esposo, que ele tinha um valor sentimental e afetivo com leite, foi Isso, né? muito difícil. Só que para o Thiago, ele via aquela caixinha de leite, para ele não era nada, porque ele não estava. Foi pequenininho que isso aconteceu. Agora, Sim. para o meu esposo, foi muito doloroso. Porém, até ele conseguir ver o que estava fazendo no organismo dele, através da. É uma dermatite que tem na cabeça, as feridas que estavam acontecendo. Aí eu falei exatamente o que você falou. Faz o teste, fica 30 dias sem tomar leite. Veja se vai aparecer ferida na sua cabeça. E ele topou. E era um processo inflamatório. A dermatite estava ocasionando por conta que ele estava tomando muito leite. Então, é só fazer o teste. Porque cada organismo é cada organismo. Com Aham. ele foi isso. Comigo com o Thiago era sinusite, não era dermatite. Né? Exato. E É aí, legal você falar isso. e aí os estudos mostram, porque assim, dependendo do caso, só 30 dias não é suficiente. Os estudos Sim. falam em torno de 3 meses a 6 meses para a gente ver uma evidência de melhor Uhum. comportamento, sabe? Uhum. Então eu falo, eu sempre falo para a família, vocês estão dispostos a fazer essa restrição para vocês verem o resultado, né? E aí a família inteira tem que entrar. Não dá para só a Não criança, dá. É. vai ver a mãe tomando leite, Uhum. pão, Exatamente. e aí acaba que não tem jeito. E tem a questão da escola, do lanchinho do amigo. Uhum. Ai, que nem fale do lanchinho. Não, Ano passado, o Thiago não tinha o tal do. Ah, ele não podia estar tomando um suco de caixinha. Aí eu falei para o médico, falou, ó, não tem como competir com o capo lá da escola. Ele não leva, mas eu não tenho como competir. Então, assim, vai o capo e vai lá o biscoito. Assim, como não tem caso, mas vai, ele vai ter o contato, não tem jeito. O que eu faço, eu já faço minha parte, mas não tem como estar lá na escola, né? Mas, sim. assim, hoje em dia não é um problema para nós por conta da nossa alimentação. E acho Uhum. que isso que eu ia falar. A alimentação, Cris, assim, depois que, assim, hoje, para mim, eu não largo a parte da alimentação da nossa família. É prioridade. Para mim, a prioridade aqui é a alimentação. E eu falo que para a gente utilizar a nossa criatividade e inovação no prato do nosso filho. Então, eu sempre mostrei, eu faço sopa de legumes. Aí eu vou lá, sopa de legumes e coloco carne. Aí eu pego aquele caldinho, aí coloco no arroz, coloco no feijão. E aí vai apresentando aos poucos. Começa pela cenoura e a batata. Aí depois coloca o chuchu, sei lá. Aí coloca a beterraba, faz o suco de beterraba. Mas aos poucos. Não É, vai assim, vai aos pouquinhos. Porque a parte sensorial muito aguçada. Então, sente o cheiro de longe. Ah, faz o feijão de forma diferente, faz farofa, faz batido junto com uma carne. Cara, usa inovação, fica na cozinha, usa liquidificador, usa. Eu sempre mostrei, hoje não estou mostrando mais, ralador diferente. Porque aí apresenta os formatos diferentes. Macarrão, formato pequenininho, bolinha, vários formatos apresenta a batata, apresenta a cenoura.
Então tem que ir para a cozinha, tem que inovar, não tem. Ou então, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que faz, então coloca ela para ver formas diferentes de fazer o alimento, né? Sim. Tem crianças que são muito rígidas, né? Na questão cognitiva mesmo. Sim. A gente precisa, na verdade, preservar ao máximo a característica do alimento de preferência dessa criança. Então, por exemplo, se essa criança gosta de batata, né? Então, primeiro, se a gente quer incluir um outro tipo de batata, por exemplo, eu quero ir da batata inglesa para batata doce, né? Que são batatas, só que um sabor nutricional diferente, né? Um sabor diferente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai alterar pouco a característica desse alimento. Então, eu vou fazer a batata daquelas chips, né? A gente faz naquele raladorzinho, né? Elas chipzinhas. Aí você vai pegar boa parte, vai fazer uma porção de boa parte da batata normal, a inglesa, chips, e vai pegar uma mísera batatinha e colocar ali a batata doce, chips também, e colocar ali no meio. E aí, se a criança aceitar, aí no outro dia você vai colocar 2 batatinhas. E vai fazendo essa alteração gradual, até que vai chegar um momento que ela vai aceitar somente a batata doce, né? E isso eu uso para os princípios da terapia alimentar também. Então, a criança é muito apegada a formatos, então a gente vai fazer vários alimentos no formato, né? Ela gosta do formato lá da batatinha sorriso, né? Aquela de carinha. Então a gente vai pegar, vai fazer uma batata, vai pegar essa batata, vai fazer ela no mesmo formato, só que com a batata inglesa, e não aquela da comprada, né? E vai colocar ali. Então isso dá bastante trabalho, né? Muito! Eu sei, E aí muitas famílias eu desistem sei. dessa atividade, porque realmente dá muito Dá trabalho. muito trabalho, é muito trabalho. A mudança começa nos pais, principalmente quem faz a comida em casa. Porque Exatamente. é trabalhoso. Menina, eu ficava o domingo organizando. Aí vai lá os pães, o bolo, o Uhum. muffin, sei lá o nome daquilo. Aí preparava, aí não sei o quê. Aí, assim, mas, porém, por exemplo, hoje, na minha rotina domingo, eu já faço os mini cardápios durante a semana, para aumentar a minha organização de rotina. Então, eu já deixo lá meio pré-ponto. Mas não pode congelar. Eu faço o que eu posso, eu faço o que eu dou, mas nós não deixamos de comer o alimento. Outra coisa que também foi muito importante para nós, eu fazia a rotação do alimento. Então, eu nunca deixava sempre o mesmo alimento. Por quê? Se ele via que estava sempre o mesmo alimento, por exemplo, carne moída com cenoura, e eu sempre colocava, foi assim, a carne moída teria que ser apresentada eu tinha que apresentar um legume junto. Porque Uhum. ele só queria comer o legume junto com a carne moída. Então, eu sempre colocava lá. Um dia era carne moída com cenoura, o outro era carne moída com repolho, o outro carne moída com... Teve uma época que era só carne moída aqui em casa. Carne Sim, moída com abobrinha. Tudo ralado. Tudo ralado. Aí tudo. até consegui colocar todos. Aí daqui a pouco mudei o formato. Aí ainda não ia no bife. Então mudava. Então eu sempre mudava justamente para ele não se acostumar. Porque tem a questão da rigidez comportamental também. Entende? Sim. Então, assim, tem outras coisas. Às vezes não é questão sensorial. Às vezes é uma rigidez comportamental, Os né? casos na maioria é rigidez comportamental. Aí a Deixa gente eu tem te fazer uma a pergunta. formação, né? Sempre do jeito que você tá fazendo aí, que você fez, né? Uhum. De pegar o alimento base dessa criança, ou seja, o conforto. Então, É, ele gosta de carne carne. Aí a gente vai fazer alguma preparação diferente usando a carne moída, né? Eu gosto muito de usar batata. Aí eu faço bolinhos de batata. Aí eu vou colocando, por exemplo, se essa criança não come proteína, eu vou pegar um frango desfiado e vou colocar um pouquinho assim nesse bolinho de batata que eu vou fazer na airfryer. Tá, Uhum. alterando. E aí eu vou muito também pela textura que a criança gosta. Sim, Trabalho que eu desempenho, né? A gente faz um negócio que se chama categorização e hierarquização. Então, eu sim.
uma lista de alimentos que os pais preenchem, né, do rastreio alimentar, jogo num gráfico e aí eu vejo qual que é a preferência dessa criança. Então, Uhum. tem uma preferência por textura duro não solúvel. O que é duro não solúvel? É uma textura que não desmancha na boca, que é o crocante, tá? Hum. E aí eu vou fazer esses alimentos que eu quero incluir na alimentação dessa criança. Então, quero incluir legumes. Então, eu vou tentar fazer legumes chips, por exemplo, que aí vai estar dentro da textura. E aí, se ela aceitar chips, é mais fácil dela aceitar de uma outra forma depois. Porque aí eu tô quebrando a rigidez cognitiva dela. Graças a Deus que tem air fry, né? Que agora na air fry Nossa, dá pra fazer tudo, a batata, dá pra fazer várias coisas que fica crocante. O Thiago apresentou uma época que ele queria comer só coisa crocante. E eu vi em algumas crianças que é bem comum. Crocância, tem que fazer o estralinho. Tudo é estralinho, um croque. Né? O que você indicaria? Bom, você tá aqui em Campo Grande, né? uhum. Para quem até tá ao vivo, gente, se tiver dúvida, manda pra gente aqui. O que você indicaria para o pai começar a fazer? Só um minutinho, filho. Começar a fazer, se ele não tem a oportunidade de, às vezes, tá aqui em Campo Grande, né, que aqui é nossa audiência nível Brasil, na cidade dele ter uma nutricionista que faça terapia alimentar ou um especialista. O que você orienta o pai começar? O que ele deve se preocupar? Ou o que ele deve começar a fazer em casa? Uhum. Olha, primeira coisa, saber se essa criança tem rotina, principalmente relacionada à alimentação. Então, o que eu vejo na maioria das vezes, Lid, é que essa criança, ela não tem rotina, né? A criança acorda num horário, o pai no outro, aí não sentam para tomar um café da manhã, não sentam para conversar sobre comida, sabe? Não se fala sobre comida, fala de tudo quanto é coisa, menos comida. Então, assim, primeira coisa é saber se essa criança tem rotina. Se acorda no mesmo horário, se come no mesmo horário, se senta para comer, se não senta para comer, né? Então, primeira coisa, ajustar a rotina dessa criança. Para quê? Para que ela tenha vontade, interesse por comer. Porque se essa criança acorda um dia no horário, outro dia no outro, ela não vai ter interesse por comer. Não vai querer Sim. café da manhã, por exemplo. Dependendo do horário que ela comeu à noite, no outro dia não vai ter isso. Sim. Então, ajustar a rotina alimentar e rotina diária também. Então, acordar sempre no mesmo horário, sentar para tomar café da manhã no mesmo horário. Mesmo que essa criança não coma, mas só ter o ato ali de sentar, né, para conversar, né, algum assunto relacionado à alimentação já é uma coisa válida. Outra coisa que também eu acho que é importante, né? Esse pai ou essa mãe fazer pegar os alimentos que essa criança aceita, né? Fazer uma listinha assim dos alimentos que essa criança aceita e montar um cardápio qualitativo, né? Ou seja, não em quantidade, mas fazer um rodízio desses alimentos. Então, colocar ali a imagem. Eu gosto de colocar tipo imagens assim, ó. Eu fiz também. Legal. Aí dá pra ir colocando, né? Isso aqui eu montei no Canva, sabe? Mas dá também para pegar revista, cortar, né? Sim, sim. Ixi, hoje tem tudo no Google. E aí você vai montar junto com a criança mesmo, dependendo, né, da idade da criança. Uhum. Vamos escolher aqui qual que vai ser o primeiro alimento que você vai comer no dia, né? Aí ela vai pegar lá e escolher. Uhum. Um rodízio desses alimentos aqui, porque às vezes a criança está seletiva por reforçar essa seletividade é reforçada pelo próprio pai e própria mãe. Sim. Né? É o que eu falei. Me mostra seu prato. Às vezes o pai é seletivo. E aí o que a gente vê? Às vezes os pais também são autistas e tem uma vasta seletividade alimentar. E é adulto que não come uma verdura, não come uma fruta. Uma parte dos que me procuram fala, Alicia, eu tô te procurando porque eu passo por isso já.
Não quero que meu filho passe por É a isso. mesma coisa. Ruim, assim, eu vou viajar, né, isso é um relato de um pai que veio me procurar. Eu vou viajar, eu não tenho opção do que comer, eu tenho que É, ficar é, é. comprando as coisas antes da viagem, me preocupando de fato com o comer da viagem, sabe? Então, isso que é ruim, né? Então, primeira coisa, né, para uma pessoa que não tem oportunidade, né, de passar por uma terapia alimentar, é pegar, listar os alimentos que a criança come e Uhum, fazer um rodízio, uhum, e aí pegar, tentar pensar como um terapeuta. Então, como um terapeuta é assim, ó. Ah, a criança aceita maçã. A única fruta que a criança aceita é a maçã. uhum. O que é parecido com uma maçã? Ah, uma pera parecido com maçã, Sim. né? Em textura, em cor, se a gente tirar a casca, né? A mesma cor, Uhum, por dentro, né? né? Então eu poderia, por exemplo, quando eu cortar a maçã para essa criança, eu ter um pedacinho de pera, mais ou menos ali igual, parecido, no meio ali dessa maçã, para ver se essa criança aceita, tá? Isso não precisa um terapeuta estar trabalhando, né? Isso você pode fazer. Então, você pegar alimentos que se parecem ali, por exemplo, a criança aceita melancia. Tá, o melão é parecido em sabor, em textura, Pura. tá, sabe? E hoje em dia tem até cores diferentes, né? Esses dias eu vi uma melancia amarela, acho que Hum, é asco, né? E daria para trabalhar junto ali com o melão, né? uhum, uhum. Parecida cor. Então, tem que olhar para esses alimentos dessa forma, né? O que, que é mais parecido com o que o meu filho aceita hoje. E aí, se eu tiver a oportunidade, por exemplo, de turbinar essas receitas, né, que são feitas no dia a dia, ou seja, por exemplo, o feijão eu posso, por exemplo, cozinhar junto ali uma beterraba e bater. Isso. Não muito, porque aí ela vai sentir o sabor ou o cheiro, mas colocando aos pouquinhos, sabe? Uhum. Criança que é muito constipada, eu gosto de orientar a colocar aveia no feijão. Não interfere Uhum. no Um sabor, né? Tá vendo? Não tem gosto de nada. sabor, tá melhor. Então, assim, coisinhas básicas como essa já dá para fazer. E isso é uma coisa que eu oriento quando eu tô em terapia alimentar com a criança, eu oriento os pais, né? Falo assim, olha, vamos tentar oferecer em casa esses alimentos que são parecidos, né? Dessa forma. E aí isso é o encadeamento alimentar, né? Que é uma técnica que a gente usa dentro da terapia alimentar. Olha, eu acho que seria, você falou da rotina, né? É entender, pai, como é que tá a sua rotina alimentar? Como é que tá a sua rotina em horários? Porque nossos filhos também se espelham muito da gente, seja típico ou não, né? Então tem a questão da rotina, o momento de sentar para comer, o nosso momento, eu falo, o nosso momento de comer não era nada prazeroso, nada, era grito, senta para comer, era assim, terror, a gente já ficava aflito com a hora de comer. Hoje é horário abençoado nosso, é sagrado, comida, todo mundo sentar. Hoje a gente consegue, graças a Deus, comer com calma. Então, assim, é outro cenário. Mas se os pais não quiserem efetivamente reservar o momento da rotina dele para isso, ele ou ela, né? Não tem como ajudar a criança. E aí, com o passar do tempo, vai afetando outras coisas. A viagem, tá? O lugar que você vai tem um alimento que ele quer, a textura, a forma. E tem a questão social dessa criança. E a criança não é criança para a vida toda. Tem jovem, adulto, e ela vai deixando de ter uma vida social com outras pessoas porque não come a mesma coisa. Sim. Então, nós somos brasileiros. A alimentação, ela tá ligada a uma questão social. Quando a gente se encontra, o que você vai levar? Qual que é o seu prato? O que Uhum. vai ter na festa? Então, a alimentação, né, a nossa confraternização em ambientes sociais está ligada à comida. Sim. Comida. Então, começa a afetar outras coisas também. Só que eu acho que o mais importante, pai, não deixar assim, vai depois eu vejo, tem tantas terapias. Não deixar assim, que eu falo assim, desperta, começa agora, porque depois a criança vai perder muitas coisas. Não adianta só querer ficar suplementando, não. A criança tem que comer.
porque faz a parte até para a criança falar, mastigação. Por isso que É. a gente tem dente, né? Por isso que a gente tem dente, porque a gente precisa mastigar. Olha. E hoje em dia por exemplo, esses dias mesmo, eu atendi uma criança ela veio contando, porque eu fui na escola, porque não sei o que, não. Mas tia, amanhã eu não quero ir na escola. Eu falei assim, mas por que você não quer ir na escola? Porque amanhã vai ter aniversário do fulaninho. Uhum. Nada, tia, eu não quero ir, porque eu não como. Eu vou fazer. Ah, Então, assim, isso é uma coisa que essa criança não tinha dito para a mãe dela, né? E então, assim, é uma coisa que a criança ela se incomoda, mas ela não fala, é. né? Então, eu acho que parte mais de nós, como pais dessa criança, prestar atenção nisso, né? Eu, por exemplo, na minha intervenção, eu costumo fazer visita escolar para saber como que essa criança se comporta no ambiente social, se realmente estão oferecendo o que ela come, porque tem locais, por exemplo, que as escolas não autorizam, né, trazer os alimentos que a criança come, né? Ainda É. estamos lidando com isso, nos Isso, 2000, né? né? Então, a gente precisa assegurar que essa criança vai estar bem nutrida, né? Sim. Uhum. Se é uma criança que só come, sei lá, só come biscoito clube social, vai Uhum. ter que liberar o biscoito clube social, Uhum. mesmo não sendo saudável. Isso foi uma coisa que eu tive que me despir muito, né, na parte da nutrição, assim, principalmente para trabalhar com seletividade, Uhum. porque acaba que às vezes o suco que essa criança toma não vai ser natural, vai ser o capo. Então eu preciso fazer Só o uma. capo. E só as de uva. Só um. Exato, e aí eu preciso Ai. fazer uma transgressão assim para um suco natural, que demora. Aham. Sim, sim. E aí, às vezes, isso nem chega a acontecer tão rápido, né? Às vezes vai um ano, dependendo da rigidez da criança, né? É olhar, até como profissional, né? Você começa. Sim, Assim, é isso que é a tipicidade, eu falo, é o universo atípico. Tudo que você olha de forma diferente, até eu brinco com os pais. Ele fez tal coisa, colocou comida, caiu no chão, colocou na boca. Eu falei, gente, isso daí pra mim já é normal. É assim, é normal, caiu, ele vai colocar. Assim, fica tranquilo, calma, tem outras coisas piores. Vai morrer. Olha, vai morrer? É a questão de segurança? Não, então tá bom. Então calma, que tem outras coisas. A gente vive numa família atípica. Então, assim, tem coisas que a gente vai levando, né? Porque a gente vai vendo diversidade. Às vezes, a criança só come o. Tem um caso, uma criança que só come pastel. Só pastel. É fritura, colesterol deve estar lá, sabe? tá. Mas ele tá comendo pastel. E aí a mãe começou a colocar legumes na carne, na carninha. Aí começou a mudar, e ele começou a aceitar o macarrão, amarelinho. Aí foi mudando. Mas antes era só o pastel com carne. Só. Sim, Fritura todos os dias. Você tem noção que a criança come pastel todos os dias? sim. Fritura todos os dias. E aí entrou a questão de obesidade. Então, Aham. assim, é muita coisa por trás. Eu tinha Bom, uma criança que ela não tomava água. Ela tomava só suco e água de coco. que bom que tava água de coco, né? Não, e aí a mãe me procurou porque ela gastava rios de dinheiro com água de coco, porque tinha que comprar muito, porque ela vivia em terapia e tal, aí sempre Campo Grande é muito quente, né? Aham. Era só a base de suco e água de coco. Aí chegou um momento que a glicose estava muito alterada e só foi na água de coco, porque o suco subia mais, né? E Uhum. aí, aí ela me procurou justamente para ela começar a tomar água. Que Acho que interessante. foram E água, gente? são. Será que não era o recipiente? Não era Não muito? Não, não era? era o sabor. Era o sabor. E aí a gente começou a fazer tudo por gotinhas, né? Começamos com uma mísera gotinha de água natural no copo que ela levava com água de coco, né? E aí na terapia alimentar eu apresentava de vários jeitos, né? Em vários tipos de recipiente,
A gente brincava com a água, né? Então, assim, foi um processo que durou 6 meses. Hoje ela me agradece, né? Ela fala que ela não gasta mais tanto com. É, água, tipo, isso, Aí foi um caríssimo. processo, então foi aumentando, né? Até que chegou o momento que ela começou a tomar água natural mesmo, Que sem. bom. E aí tem adultos que não tomam água, é só coca. Aí. Sem. Ah, que coisa. Tem Gente, muitos produtos seletivos, então a seletiva é, não é modinha. não é moda e não tá presente só na criança. Eu tô vendo muitas crianças típicas seletivas que eu não tinha noção, Uhum. mas tem bastante. Bom, não tivemos perguntas. Eu queria te agradecer pelo seu tempo. A gente ficou aqui mais de 1 hora conversando. Acho que assim, quando o profissional gosta do que faz, ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando. Quando vê, já foi o tempo. Queria te Tá agradecer. rápido, né? Já estamos aqui 1 hora. Aham, queria te agradecer seu tempo, sua disponibilidade. É, e fazer uma pergunta. Quando você tem, para esses pais que te procuram, que você é daqui de Campo Grande, né? E você tem alguma forma de ajudar esse pai que é de fora, de alguma forma, algum material, algum serviço, prestação de serviço, você pode orientar? Porque às vezes o pai precisa. É o que eu muito ajudava essa parte de orientação, quem buscar os profissionais, você tem que buscar o especialista em seletividade alimentar, o terapeuta ocupacional, que às vezes ele não tem na cidade. Não é qualquer cidade que tem especialista em Sim. terapia alimentar. Não tem. Você tem algum tipo de trabalho que você oferece? Então, o que eu mais faço aqui no consultório é a terapia alimentar. Então, Aham. eu costumo fazer a primeira entrevista com a família e depois que eu faço a avaliação com a criança. Então, a gente passa por um processo, né, de avaliação antes de começar uma intervenção para ver se realmente é o caso, né, de uma criança iniciar a terapia alimentar. Porque às vezes não, às vezes é só Uhum. ajuste de rotina, suplementação, né, e tal. Então, eu desempenho esse trabalho. Atualmente, eu também desempenho esse mesmo trabalho numa clínica lá em Cidrolândia. E não vai demorar muito para acontecer, né? Eu ainda estou em fase de organização da terapia alimentar em grupo, né? Que a gente pretende também fazer. Porque, assim, às vezes é uma criança mais social, né? Que gosta de estar em grupo. Uhum. E eu já fiz, né, esse trabalho lá em Miranda e deu certo, que se chama Escolinha Nutritivamente. Notei aqui. Eu gostei do nome. E aí a gente vai provavelmente até o final deste semestre, né, abrir uma turma. Aí geralmente a gente abre turmas de 4 a 6 crianças no máximo, estourando, depende, né, de como que é esse grupo. Porque a gente também tem as crianças atípicas, né? Então a gente precisa avaliar para ver se realmente seria o caso para entrar para uma terapia em grupo. E aí essa escolinha, ela é temática, então a gente faz temas diversos, né, que as crianças gostam. Então, eu gosto da capibara. Aí a gente vai fazer uma temática da capibara. Tudo voltado para esse universo, né, da terapia alimentar, de aproximar a criança dos alimentos. E aí, isso aí também é um serviço que eu vou começar a oferecer, né, para as famílias. Um pouco mais acessível, por exemplo, do que uma terapia alimentar individual. Sim. E ela tem início, meio e fim, né? Então, a escolinha, ela tem duração de mais ou menos 3 meses, né? De uma vez Uhum. por 3 meses. Para ver se realmente a criança desperta, porque às vezes aquela intervenção ali já desperta ela, né, para começar a se interessar por alimentos. Perfeito. E você vai fazer em Cidrolândia. Aqui em Campo Grande você vai iniciar também ou não? Oi? A escolinha você vai fazer em Cidrolândia. Vai ser em Campo Grande agora. Antes Ah, eu em fazia Campo Grande. Anda, eu fiz por um tempo numa clínica que atendia pacientes neurodivergentes também. E aí Entendi. agora eu pretendo fazer em Campo Grande essa escolinha nutritivamente. Então é só ficar de olho no meu Instagram que eu vou estar postando por lá as informações, né, sobre essa escolinha. Perfeito. Bom, a gente sempre faz uma pergunta
E se eu não perguntei algo que você queria falar, fale, dá pra eu ver. Às vezes não perguntei, que eu notei algumas perguntas aqui, e aí você foi explicando, foi respondendo. A gente sempre faz uma pergunta para todos os nossos convidados, né? E a gente fala que o mundo atípico Luz é construído com muito acolhimento, respeito, informação, acolhimento para esse pai, para essa mãe que acaba de receber diagnóstico e não sabe por onde começar, e como ajudar seu filho. Então, esse é o nosso mundo, é diverso, com acolhimento. E a pergunta que eu faço para os nossos convidados é como seria o seu mundo? O que teria nesse mundo? Ou como seria esse seu mundo? Ou como você construiria o seu mundo, seja para você, para sua família? O que ele deveria ter ou deveria melhorar? Como seria o seu mundo? O que você gostaria de incluir nesse seu mundo? O seu próprio mundo. Eu gostaria que a alimentação não fosse luxo para ninguém, né? Que a alimentação fosse acessível para todas as crianças, todas as pessoas, e que a alimentação, o comer bem, fosse prioridade no mundo de muitas pessoas. E no meu ponto de vista, a criança com dificuldade alimentar, ela sofre tanto quanto uma criança sendo típica ou atípica, porque a dificuldade alimentar, ela acontece nos dois mundos, né? Nos dois mundos. E eu acho que toda criança merece comer bem, merece ter momentos prazerosos com a comida, né? E a boa parte das crianças que eu atendo são crianças que não têm uma relação legal com a comida, Com a comida. que não sente prazer de fato em colocar um alimento na boca, em falar sobre alimentos, às vezes nem reconhece determinados alimentos. Então, eu gostaria que esse meu mundo fosse mais composto por isso, por crianças que gostam de comer, que se sentem felizes comendo, independente do que seja. Nossa, legal essa reflexão, porque faz a gente pensar para o pai, né? Uma pergunta: o prazer que o seu filho não está tendo, que você tem em comer certos alimentos. Porque, por exemplo, eu falo, o Thiago ama açaí. Ele come assim, que dá gosto. Açaí tem algumas coisas que ele ama muito. Então, ele tá dando risada. O açaí hoje ele come, é lindo ver ele comer, ele ama. Daí ele come mais rápido dele para comer o nosso. E é prazeroso para ele. Mas hoje eu consigo ver meu filho comendo açaí. Hoje eu consigo ver meu filho comendo maçã. E como que ele começou comendo maçã? Não foi por mim. Eu tentei várias formas, apresentei maçã de várias formas para ele, nada. Aí começou uns pedaços. Falei, vamos ver se ele consegue comer agora mordendo. Foi vendo o vô dele, ele chegava na casa do vô dele, o vô dele estava sempre com uma maçã. Aí o vô dele falava, Titi, vai lá pegar uma maçã pro vô lá na geladeira. E começou assim. Aí ele começou a pegar. Aí ia pegando, até para ajudar no comando, né? E na cozinha, abrir geladeira, começou assim. E ele foi colocar na boca. Aí ele gostou. Aí começou a colocar na boca. E ele hoje ele ama, é gosto. Ele come 2 maçãs com tanto gosto, é tão bonito. E em maçã. E às vezes a gente está deixando de proporcionar esse prazer para o nosso filho por falta de informação, por falta de ajuste na rotina e por falta de muitas coisas, né? Então, boa reflexão você trouxe. Criança, a maioria seletiva não tem esse prazer no alimento, né? Muito bacana. Eu não tinha pensado. Tem Isso. muitas crianças que eu atendo que tem o TARI, né? Nós falamos dele. Que acho que a Maria também nem sabe. Não dá, mas assim, essas crianças, elas têm medo real de engolir o alimento, né? E quando colocam na boca, muitas delas dá vontade de chorar. Elas relatam isso, ó, tem vontade de chorar. Eu não tenho prazer nenhum em colocar esse alimento na boca, né? E é muito interessante pensar dessa forma, porque até quando, né, essa criança vai se sentir? É um transtorno, né? É um transtorno. Bom, queria te agradecer novamente. Se você quiser deixar suas últimas palavras. Gente, vocês não tiveram nenhuma dúvida, então foi muito esclarecedor.
Isso Tem aqui uma colega minha que até mandou assim que o comentário tá desativado. Eu não sei se tá mesmo, porque eu não sei não mexer. tá. Teste. Deixa eu fazer teste. Mas eu nem mexi. Bom, não sei. Mas de qualquer forma, Teste. gravado. Aí Pô, se tiver alguma dúvida, eu. ah, tá, peraí. Ai, gente, será? Mas eu não mexi em nada. Não, tá ativo, tá aqui, ó. Desativar comentários. Tá ativo, tá ativo, tá ativo. Ah, então tá. Beleza, então. Eu quero agradecer o convite, eu fico muito feliz em falar desse assunto. Na verdade, assim, eu vivo esse assunto, né? Quase que 24 horas por dia. E assim, não demorem, né? Procurar ajuda. Acho que é o primeiro passo, assim. Não achem que é frescura, Uhum. que é uma fase vai passar. Eu escuto muito isso, né? Uma fase vai passar. Não, não passa. Não costuma passar, costuma piorar. Uhum. E assim, às vezes não é necessário, né, fazer uma intervenção. Às vezes é só fazer um ajuste. Então, procurar um profissional para fazer uma avaliação é a primeira iniciativa, né, que a gente tem. E o profissional que for procurar, realmente, né, precisa ter um olhar um pouco mais de acolhimento, porque assim, não é no julgamento que a gente vai ajudar essas famílias, né? Eu costumo pegar aqui casos de mães, por exemplo, que a criança só come bala fine, né? E aí vem procurar o nutricionista e fala assim, ai, desculpa, mas é só o que ele come, né? Então, primeiro olhar é de acolhimento, né, para essa mãe, essa família. E não achar que o profissional vai julgá-los. Na verdade, o profissional vai ajudá-los, né, a conduzir isso da melhor forma. Então, eu estarei à disposição de quem quiser me procurar. Eu tenho consultório em Campo Grande, né? Então, se precisar, é só entrar em contato comigo aqui pelo Instagram. Ah, Muito obrigada. chegou aqui, mas mensagem está aparecendo desativada aqui, ó. Que apareceu. Ai, gente, mas eu não sei o que está acontecendo. Perguntas e respostas. Ah, daí eu coloquei. Ah, tá. Daí ela mandou aqui. Está aparecendo desativada aqui. Manda sua pergunta aqui. Manda sua pergunta. Mas assim, é ajuste, né? O querer também é ajustar. Fico muito feliz pela sua disponibilidade. É muito prazeroso a gente falar sobre alimentação, sobre nutrição, é um assunto que eu amo, que eu vivo também, por falar tanto e tanto dá muito prioridade. Que eu falo, começa até lá na hora de levar o pequeno no mercado, escolher muito, muito bem os alimentos, sentir a batata, a cenoura, colocar no carrinho, pegar a carne. Então, escolher esses alimentos junto com o filho, que é muito prazeroso. Agora sim apareceu. Pode perguntar, pode fazer pergunta. Então, eu queria te agradecer, porque fica gravada essa live, então outros pais terão a disponibilidade de assistir, pegar informação. O que não conseguimos falar, entre em contato, né? Fala com a gente, entre em contato, que de uma forma a gente tenta responder. Mas também você coloca a caixinha de pergunta no seu Insta também, né? Vai lá, pergunte, ajuda, sinal de fumaça. Queria te agradecer sua disponibilidade, que Deus abençoe muito o seu trabalho, que você possa ser norte na vida das famílias, que eu falo que foi muitos nutricionistas que me ajudaram primeiro e depois meu filho. Então, sou muito grata e que várias pessoas tenham acesso a essa live, que a gente possa ajudar. Nosso objetivo é atingir muito mais famílias. Então, que essa live sirva aí para outras famílias poderem ajudar os seus filhos. Tá bom? Então, gente, muito Obrigada. obrigada. Que Deus abençoe. Até a próxima live. Eu vou logo. Quinta-feira, se eu não me engano, vai ser 8h30. Não lembro agora quem que vai vir. A cabeça não está funcionando muito bem nessa hora. Não lembro quem. E aí, 8h30, quinta-feira, novamente, a gente se vê. Tá bom? Então, um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.